o significado destas 7 trombetas de Apocalipse. Se você abrir comigo, então, a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 8, nós temos aqui, então, o contexto dos selos e das trombetas. Bem, as 7 trombetas, elas aparecem no contexto dos 7 selos. Elas estão dentro, de fato, do 7º, do último dos selos que foi aberto. E nestes 7 selos, você se recorda, nós encontramos o plano de Deus e o propósito de Deus para com todas as coisas, se eu posso colocar desta maneira. Eu penso que é importante nós fazermos uma pequena recapitulação muito breve aqui de algo que nós já observamos algumas semanas atrás, em nosso estudo a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse e a sua missão. Você se recorda comigo que no capítulo 5 dá-se o início à abertura do selo. Se você abrir comigo no capítulo 5, você se recorda que ali nós temos, então, a abertura dos 7 selos. Nós vemos no versículo 1 que na mão direita de Deus, do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Um rolo, não é? Um rolo escrito em ambos os lados, por dentro e por fora, totalmente escrito, completo, nenhum espaço em branco deixado, que significa o plano de Deus. Bem, esse livro, ele representa o plano de Deus, ou o plano eterno, o decreto eterno de Deus, que cobre todas as coisas, de fato, todas as coisas. O universo, a história, a igreja, todas as criaturas, a obra de redenção do povo de Deus e do universo, o cumprimento do plano de Deus e da promessa de um Redentor. Tudo está nesse livro, é por isso que ele está escrito, você se recorda, em ambos os lados. Bem, esse livro nós lemos aqui no versículo 1 do capítulo 5, ele está selado por dentro e por fora, ele está selado, escrito por dentro e por fora, está selado com 7 selos. É um rolo. É realmente um tanto difícil imaginar a maneira desses selos, se eles estão todos selados por fora, todos os selos do lado de fora, ou se, como me parece, eles estão selados um por um, em partes por dentro. Conforme o rolo se desenrola, um novo selo é quebrado para que possa se desenrolar um pouco mais. Faz mais sentido, não é verdade? Já que há o desdobramento da história e do propósito de Deus, conforme os selos são aqui abertos. De qualquer maneira, esse livro fechado, selado com 7 selos, ele guarda um conteúdo, e porque ele está selado, o seu conteúdo, então, está guardado, não está revelado. O rolo está fechado, ele está selado, isso significa que o plano de Deus, ele não está revelado. Ele não é executado aqui. E se esse rolo permanece fechado, se ele permanece selado, então os propósitos de Deus não se realizam. O seu plano, a sua vontade não são cumpridos. Quebrar os selos, abrir o rolo, significa tanto revelar o conteúdo, quanto cumpri-lo. Essa é a ideia aqui destes versículos do capítulo de número 5, como nós vimos. E nós lemos no versículo 2 ao 4 que ninguém foi achado digno de abrir e de executar estes propósitos de Deus. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém foi achado digno de abrir e executar os planos de Deus. Essa é a ideia. Mas do versículo 5 ao versículo de número 7, nós lemos como João, ele é consolado por um dos anciãos que lhe diz: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Bem, essa é uma notícia maravilhosa que segue do versículo 5 ao versículo de número 7, a respeito de Cristo, um dos anciãos, alguém que experimentou em vida a graça e a misericórdia de Deus, um crente de fato. Então, do versículo de número 7 em diante, nós lemos que o Senhor Jesus vem, toma o livro da destra do que está sentado no trono, e ao fazer isso, ele irá cumprir o propósito, ele irá desdobrar, ele irá executar o plano e o propósito de Deus. E essa é a simbologia aqui. E na sequência nós lemos então, do versículo 8 ao 14, que há adoração, que há louvor, que há grande júbilo no céu, por causa deste livro, do plano de Deus, que é cumprido.
Queridos, desculpe interromper um pequeno seguinte, tivemos um pequeno contratempo aqui. Estamos em casa, a campainha tocou. Perdão, devia ter desligado, minha esposa foi realmente ver o que está acontecendo, mas nós vamos seguir aqui sem interrupção. Tudo bem? Voltamos aqui à nossa mente, a palavra de Deus. Adoração e louvor a Cristo, do versículo 8 ao versículo de número 14. Então, a partir do capítulo 6, e aqui está, os selos, eles começam a serem abertos. E o significado disso é que é o cumprimento da vontade de Deus. A vontade de Deus agora passa a ser realizada. Conforme os selos deste livro estão sendo quebrados, o conteúdo então é revelado. O propósito é manifesto. A vontade de Deus está sendo cumprida aqui. E nós vimos que os 4 primeiros selos abertos, estou recapitulando aqui brevemente o que nós já vimos em estudo passado. Esses 4 primeiros selos abertos, eles apresentam então os 4 cavaleiros e seus cavalos e sua missão. Do versículo 9 ao versículo de número 17, nós lemos sobre a abertura do 5º e do 6º selos. O 5º selo nos informa que durante toda a era do Evangelho, muitos cristãos serão martirizados pela fé. Nós lemos aqui no versículo de número 9, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Isso está acontecendo, lembre-se, aqui está a chave, está acontecendo ao longo da história. Crentes em Jesus Cristo, cristãos, serão martirizados pelo testemunho de Cristo Jesus. Então, nós lemos a respeito disso, e o 6º selo, na sequência, ele revela a vingança de Deus sobre aqueles que perseguem a igreja. Aqui está a ordem. Então, nós chegamos ao capítulo de número 8, onde será aberto, por fim, o 7º selo. Observe agora, é nesse 7º selo que nós temos, então, ao ser aberto o 7º selo, as 7 trombetas do Apocalipse e os seus significados. Bem, lembre-se que os selos, eles descrevem a perseguição movida pelo mundo contra a igreja, correto? Nós já consideramos isso. Eles também descrevem as muitas provações, as muitas perseguições que a igreja irá enfrentar e tem enfrentado e enfrentará ao longo de toda a história. Nós consideramos isso naqueles 4 cavaleiros, e essa é a representação aqui. Então, queridos, aqui está o significado das trombetas no contexto dos selos. É importante lembrar disso. As 7 trombetas, elas estão no contexto dos 7 selos, e elas aparecem, então, no último dos 7 selos. Bem, estes selos de perseguição, eles são seguidos pelas trombetas de juízo. Você marcou isso? É importante. Esse selo de perseguição, eles são marcados pelas trombetas de juízo. Há uma ordem aqui. Deixa-me recapitular algo importante aqui. Nós consideramos que o livro de Apocalipse, em sua estrutura, pode ser dividido em 7 ciclos, não é? Que compreendem todo o período da primeira vinda do Senhor até o final, até a sua última vinda. E tudo o que irá acontecer ao longo da história neste período. Nós temos aqui a manifestação do julgamento moral, do governo moral de Deus sobre a humanidade em resposta ao seu evangelho. E nós vemos aqui como o povo de Deus irá sofrer perseguição e vários tipos de calamidades por estar em um mundo marcado pelo pecado. Bem, lembre-se disso então. As trombetas estão, primeiro, no contexto dos 7 selos. Elas aparecem ao serem aberto o último dos selos. Estes selos de perseguição, eles são seguidos, então, pelas trombetas de juízo. Então, há perseguição no mundo contra a igreja? Sim. Então, há juízo de Deus sobre o mundo. Deus envia pesado juízo sobre um mundo ímpio, um mundo rebelde e um mundo perseguidor. Mas há algo maravilhoso aqui, porque nós lemos que antes desse juízo ser enviado por Deus sobre um mundo ímpio, o povo de Deus, ele é selado antes das trombetas tocarem. E as taças da ira de Deus, que se derramam na sequência, derramam-se sobre o mundo. A igreja, ela é selada contra este mal. Veja o capítulo 7, versículo de 1 a 3. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra,
retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos de nosso Deus. O povo de Deus é selado antes do início das trombetas tocarem, e as taças da ira de Deus, que serão derramadas sobre o mundo, é sobre o mundo e não sobre a igreja, porque a igreja aqui ela é selada contra estes maus. Você tem percebido a ordem? Selos são abertos, manifestando o propósito de Deus, o que irá acontecer também ao longo da história, desde a primeira à última vinda de Cristo. Nós lemos que conforme os selos são abertos, é revelado que haverá imensa perseguição contra a igreja, martírio. Deus também envia sobre este mundo grandes calamidades, o mundo ímpio. A igreja é perseguida pelo mundo. Deus então toca a sua trombeta, dizendo: haverá julgamento sobre o mundo. A trombeta sendo tocada, as taças de ira são derramadas sobre o mundo. Mas a igreja é selada aqui neste caso. Eu espero nós iremos considerar em outra oportunidade com mais detalhe essas taças. Mas neste momento as trombetas são trombetas de advertência então. Bem, tudo está pronto então para as trombetas do juízo, do capítulo 8 ao capítulo de número 11. E estas trombetas, elas indicam uma série de juízos de Deus, uma série de acontecimentos, uma série de calamidades que acontecerão muitas vezes e ao longo de toda essa dispensação da primeira à última vinda de Cristo. Lembre-se, esses símbolos, estes acontecimentos simbólicos aqui, não se manifestarão em eventos separados, não são coisas que se referem a eventos separados. Por exemplo, um desses aconteceu no 4º século, outro no 14º, outro irá acontecer no 27º. Não. São calamidades vistas em qualquer período do ano, no mundo inteiro, ao longo de toda a história. Isso está acontecendo ao longo de toda a história, ao longo de todo o período da primeira a última vinda de Cristo, assim como os 4 cavaleiros do Apocalipse e suas missões. Em cada século nós teremos esses 4 cavaleiros, e essas trombetas serão soadas, e essas taças de ira serão derramadas ao longo de toda a história. Apocalipse trata do juízo de Deus, ou melhor, do governo moral de Deus sobre a humanidade. Isso está acontecendo aqui em todo o mundo. As trombetas soam, elas soam em harmonia com a abertura dos selos. Se há perseguição, então, contra a igreja, então há trombetas anunciando o juízo de Deus contra o mundo ímpio, e as taças de juízo são derramadas. Bem, essas trombetas, então, elas são de caráter retributivo. Calamidades terríveis, nós veremos aqui, que caem sobre os ímpios para puni-los por sua oposição à causa de Cristo, para puni-los por sua perseguição contra os santos. O Senhor não está de braço dobrado, seu braço é poderoso. Ele observa, ele governa, Cristo reina. Lhe foi dado todo o poder sobre toda a terra. E é um capítulo maravilhoso, meus irmãos. Nós temos muita coisa aqui que tem acontecido ao longo da história, representado por esses símbolos. Mas, mesmo por meio de julgamentos, entenda isso, Deus continua chamando homens e mulheres ímpios ao arrependimento. E esses juízos, eles são advertências. Esses juízos de Deus nessas trombetas não é a destruição final dos ímpios. É por essa razão que as trombetas, elas afetam, nós lemos, uma terça parte da terra, e não toda ela. Oh, meus queridos irmãos, nós mesmo agora estamos vivendo em um contexto de advertência divina sobre o mundo inteiro. Nós estamos no meio de uma pandemia. Aqui está Deus soando suas trombetas. Aqui está Deus enviando os seus cavaleiros. Aqui está Deus derramando a sua ira sobre homens ímpios e rebeldes que viram as costas e a mente contra a palavra de Deus e também perseguem a igreja.
Essas são advertências da parte de Deus. Isto é, não é o juízo final. Este juízo final, ele virá. Nós vemos isso conforme os capítulos progridem em Apocalipse. Há um dia de juízo, há um trono branco, há um momento quando toda a humanidade será reunida diante de Deus, quando todo o joelho se dobrará e o Senhor separará, nós lemos entre os bodes e as ovelhas, e mandará aqueles para o seu lugar determinado, aqueles que rejeitaram o Evangelho e se levantaram contra a verdade. Mas nós estamos vivendo esse contexto. E se há algo real, contemporâneo, são esses símbolos destas trombetas, esses cavaleiros e tudo que nós temos lido aqui ao longo destes símbolos, nesses capítulos de Apocalipse. Bem, por meio desses juízos, Deus está advertindo. E é por isso eu mencionei que nós lemos que essas trombetas elas afetam uma terça parte da terra e não toda ela. Bem, a função das trombetas é advertir, e nós sabemos disso porque esse é o significado de trombetas no Antigo Testamento, não é verdade? No Antigo Testamento, trombetas têm a função de advertir, de proclamar algo de juízo, algo terrível, algo eminente que irá acontecer em pouco tempo. E esse simbolismo das trombetas é usado aqui, assim o povo de Deus entendia muito bem a natureza desse simbolismo. Bem, as primeiras 4 trombetas de 7, elas afetam o ímpio fisicamente. As 3 últimas trombetas irão trazer angústia à alma desses ímpios. Para sua anotação, então, as primeiras 4 trombetas irão afetar, nós vemos, os ímpios fisicamente, e as 3 últimas trarão angústia à sua alma. Isso é importante, essas anotações, para você recapitular em sua meditação posterior para assentar o conhecimento. Ou seja, não há paz para o ímpio. O julgamento de Deus cai sobre o mundo, ele não afeta os crentes aqui nessas trombetas, porque são juízos contra o mundo ímpio, eles afetam o mundo fisicamente e afetam também a alma destes ímpios. Bem, veja o capítulo de número 8, então, onde nós iniciamos aqui as trombetas. No versículo 1 nós lemos assim: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Não são tremendas essas palavras? Por que esse silêncio? Bem, esse silêncio ele é simbólico. Esse silêncio é para nos preparar para o caráter terrível do juízo de Deus que vem agora sobre os homens. Você se recorda no Antigo Testamento que antes do juízo de Deus, em muitas situações, ou no movimento do juízo de Deus, esse juízo ele é introduzido, muitas vezes, por silêncio. Lá, por exemplo, em Zacarias, capítulo 2, versículo de número 13, nós temos um exemplo disso aqui. Zacarias 2,13, cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Essa ideia de silêncio aqui, toda a terra se silencia, o Senhor irá agir. Bem, queridos irmãos, certamente Deus irá afligir o mundo e tem afligido por causa de sua perseguição contra o povo de Deus e contra a verdade. Todavia, Deus não aflige de coração. Ele não faz isso de coração. Veja comigo Ezequiel, capítulo 33, versículo de número 11. Diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus não aflige de coração, e isso também é indicado aqui por esse silêncio. No versículo de número 2, desse mesmo capítulo de número 8, João vê, então, 7 anjos que estão diante de Deus, e eles recebem algo aqui. Versículo de número 2, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. A eles é dado a cada um uma trombeta. Observe, você percebeu que é dado a eles uma trombeta
Isso significa que Deus mantém a soberania sobre a história e sobre a igreja. As trombetas são dadas aos anjos. Não há nenhum ser no universo operando de per si, de acordo com seus próprios propósitos. Tudo é dado. A autoridade é dada aos 4 cavaleiros, do capítulo 5 e 6. Juízo, espada, tudo lhes é dado, um tempo lhes é dado, comando lhes é dado. E aqui também aos anjos, são anjos elevados, de ranking elevados, porque nós lemos que eles estão diante do Senhor para cumprir o seu propósito, mas Deus é quem mantém toda a soberania. E agora eu leio do versículo 3 ao versículo 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. É algo muito belo aqui, meus irmãos. O altar que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo, com o incensário, isto é, até diante de Deus. Que palavras tão profundas, simbólicas, sim, porém tão belas a respeito das orações do povo de Deus e da intercessão de Cristo. Bem, observe mais uma vez, é importante lermos com detalhes isso aqui. É dado ao anjo o incenso. O anjo, ele não traz a sua própria oferta. Nós lemos que lhe é dado. Ele não traz a sua própria oferta. E quanto nós aprendemos aqui não é sobre adoração a Deus, tudo é prescrito por Deus em sua adoração. Não é o gosto da congregação, a imaginação, o talento, ou o que quer que seja, não é fazer o seu melhor com sinceridade. É de acordo com as prescrições de Deus, a sua adoração. Mas estou ampliando um pouco aqui o nosso tema. Nós estamos lidando aqui com as orações. O incenso, ele possivelmente, ele representa a intercessão do Salvador pelo povo. Deixe-me ler novamente, é muito belo, muito descritivo aqui, versículo 3 a 4. Veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sob o altar de ouro que está diante do trono. Não é belo, queridos irmãos? O incenso aqui, possivelmente, ele representa a intercessão do Senhor Jesus Cristo pelo seu povo. Uma intercessão que santifica, que purifica as nossas orações. A intercessão de Cristo, observe você, ao longo da história, ela é misturada com as orações do povo de Deus, que são dirigidas continuamente pela igreja a Deus. Os santos, e é isso que isso representa, os santos ao longo da história, sob perseguição, eles estão orando, eles estão clamando, eles estão dirigindo a Deus o seu clamor, a sua petição. Não é isso que nós fazemos, irmãos. Não é isso que tem feito a igreja ao longo de toda a história, clamado a Deus, orado a Deus. Nós vemos isso no livro de Atos, nós vemos isso na história da igreja, nós vemos isso na nossa própria experiência. A igreja está orando, clamando no meio da perseguição, da aflição, da opressão daqueles que desprezam a Deus, da ironia, do cinismo, de todo desprezo. E as orações dos crentes, então, ao longo da história, são misturadas simbolicamente aqui, incensadas, assim por dizer, com os méritos, com o perfume, os méritos de Cristo. E então, quando elas são oferecidas, oradas e misturadas com os méritos de Cristo, elas sobem ao céu. E elas são ouvidas por Deus, que de seu trono ouve os ais, os sofrimentos, as lágrimas do povo de Deus, manifestado em suas orações, suas ações de graças no meio da tribulação. E a fumaça, versículo 4, do incenso, as orações do povo de Deus, misturada com a intercessão, os méritos de Cristo, subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo, do seu incensário, até diante de Deus. Isso é algo maravilhoso, de saber que o Senhor, Ele ouve o nosso clamor e as nossas orações são misturadas com os méritos de Cristo, assim por dizer, purificando não é as nossas orações, porque não sabemos como orar, como devemos, isto é, com toda a pureza, com toda a inteireza de fé, com todo o clamor, com toda a certeza. E não há méritos em nós, mas há em Cristo. E assim as nossas orações sobem à presença de Deus e são ouvidas
nos altos. E no versículo 5, o anjo, ele compreende isso. Ele sabe que as orações do povo de Deus foram ouvidas, e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Bem, ele entendeu que as orações foram ouvidas, e assim ele toma agora o incensário, que está vazio, é claro, porque o incenso subiu, se esvaziou, e ele toma aquele incensário vazio e ele enche com as brasas do altar e ele lança sobre a terra. Isto é, Deus, ele ouve as orações do seu povo, e juízo sobre a terra é a resposta a essas orações. E nós lemos essas palavras sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Isso é juízo. E é por causa disso que os sete anjos, então, se preparam para tocar suas trombetas de juízo. Juízos de advertência contra os ímpios. Bem, nós lemos então agora na sequência, tendo estabelecido todo esse contexto, as primeiras 4 trombetas do versículo 7 ao versículo de número 13. Eu devo ler esses versículos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E você pode observá-los, talvez, tomando esta trombeta, posicionando-se no lugar para o mundo inteiro ouvir, preparando-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra e queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Bem, versículo de número 11, então. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Bem, são palavras muito gráficas, representações muito fortes aqui. Lemos que o primeiro anjo, então, toca a trombeta, e o resultado disso, então, no versículo de número 7, é saraiva e fogo. Saraiva, pedras de gelo, e fogo. Mas nós lemos que estas coisas são misturadas com sangue para mostrar o caráter destruidor disso tudo. E a terça parte de tudo na terra é queimada, destruída. Bem, esses são juízos, essa é a intenção ou a função destes símbolos. São juízos que Deus envia ao longo deste período da história, da primeira à última vinda de Cristo, sobre os perseguidores da igreja. E esses juízos aqui, de acordo com a simbologia, acontecem de maneiras várias, através de várias catástrofes no mundo que acontecem sobre a terra. Queridos irmãos, mesmo hoje, 14 de outubro, eu estava lendo no G1 Notícias, não sei se algum de vocês leu, o aumento assustador no mundo de queimadas e secas nos últimos 5 anos, que tem acontecido mais do que nas últimas décadas, em 5 anos. Queimadas. Você se recorda, antes do início da pandemia, Austrália, quantas semanas? Estados Unidos, norte da África, sul da África, na Ásia, que no Brasil agora o Pantanal, a Amazônia, na Terra. Seca absurda em tantas partes do mundo. E o resultado disso é fome, é tragédia, é má nutrição. Isso tem afligido o mundo inteiro. Assim nós vemos que essa primeira trombeta, ela representa o juízo de Deus sobre a terra seca. No versículo 8, eu preciso correr um pouco.
O segundo anjo, então, ele toca a sua trombeta, e nós lemos que o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo. Observe que não é um monte, uma montanha, mas algo como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Bem, aqui está o terror do juízo de Deus sobre o mar. O Senhor ele não usa apenas as calamidades sobre a terra seca para punir o ímpio, ele também usa o mar. Isso, meus irmãos, aponta para todos os desastres que acontecem ao longo da história que ocorrem no mar, como calamidades marítimas que destroem cidades, civilizações, economias. Bem, eu não preciso me delongar nisso, você deve se recordar de sua lição de história, quantas civilizações, quantas cidades importantes foram destruídas na beira do mar, entre os gregos, entre os romanos, entre os sírios, no mundo inteiro, não é? Quanto desastre, não apenas as cidades, mas também a economia movida ali pelas águas do mar, a pescaria, o minério, portos, não é? Construções navais, tudo isso que acontece em portos e todas estas coisas, Deus afetando a humanidade ao longo da história pelo mar também. O que nós temos aqui diante de nós são trombetas de juízo sobre o mundo, e aqui são representadas nas várias partes físicas do mundo, assim por dizer, terra. Nós lemos sobre o mar, na sequência lemos sobre os rios, também sobre o céu. No versículo 10 nós lemos sobre isso. A terceira trombeta, ela é soada, observe. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. Bem, não somente a terra, não somente o mar, mas também os rios serão contra aqueles que praticam o mal. E nós lemos continuamente sobre inundações, enchentes de rios e todas as epidemias resultantes desses alagamentos, não é? Deslizamento de terra, cólera, todo tipo de coisa resultante dessas inundações. Mas lembre-se disso, tudo isso aqui é apenas o prenúncio do juízo de Deus sobre a humanidade. E essas calamidades, observe, ela tem o objetivo de chamar os homens ao arrependimento. Observe que o nome da estrela aqui é Absinto, não é? E Absinto está lá em Lamentações 3,19, no Antigo Testamento e outras partes. É um símbolo de remorso, é um símbolo de amargor de alma. Aqui nós temos Deus afetando a alma do ser humano, a sua consciência, trazendo amargor. Aqui está o ser humano, de acordo com o Salmo de número 2, 40, levantando seu punho contra Deus ao longo da história, dizendo: rompamos as nossas cadeias, tiremos os grilhões de Deus, o seu jugo, o seu reino, a sua autoridade, o seu governo sobre nós. Vamos romper, porque rugem as nações, dizem os reinos, façamos isso, façamos aquilo. E aqui está a resposta de Deus. Tirando, quebrando a economia, trazendo enfermidade, tocando o corpo, tocando a mente, amargor, nós lemos sobre isso, perder todos os seus bens, os seus ídolos, assim por dizer, Deus fazendo o homem parar e lembrando a ele que nem só de pão viverá o homem. São advertências de Deus essas trombetas, chamando o homem ao arrependimento, nós lemos sobre isso. Assim nós temos esses sinais. E o quarto anjo, então, no versículo 14, ele toca a trombeta. Leia comigo. Estou no capítulo 8, capítulo 9, na verdade. Versículo de número 12, de fato. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Bem, um anjo voa logo na sequência lançando os raios. Mas aqui nós temos um terço do sol e da lua atingidos e das estrelas. Bem, aqui são referidos como todos os males que sobrecaem os homens como resultado de um funcionamento anormal dos corpos celestes. Por toda essa era presente. São meteoros, um funcionamento anormal talvez do sol. Recorde-se, não é uma bola de gás incandescente lançando suas chamas, calor violento, falta dele.
e coisas de todos os tipos. Isso acontecendo, não preciso me desdobrar aqui, é um símbolo, acontecendo por toda a era do cristianismo, ou melhor, por toda a era do evangelho. Assim, o sol, a lua e as estrelas são usados pelo Senhor como advertência para aqueles que não servem ao Senhor, para aqueles que lutam contra a igreja. E não é interessante ler na história como os homens, eles pasmam e se arrepiam e têm calafrio quando veem coisas na lua, no sol, uma lua muito grande, um eclipse, isso traz presságios absurdos, não é? De temor imenso às sociedades, às civilizações, destruição, presságios de catástrofes, de calamidades e coisas como essa, não é? De maneira que há esse simbolismo aqui, mas também algo físico está acontecendo aqui. E no versículo 13 nós lemos sobre um prenúncio. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Bem, o significado desse versículo é muito simples. As 3 vozes restantes serão piores do que as primeiras. E esta é a ideia aqui. Bem, no capítulo 9, então, nós temos a 5ª e a 6ª trombeta. E nós lemos do versículo 1 ao versículo de número 6 o seguinte: E o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela. Observe com calma esta simbologia aqui. Uma estrela que do céu caiu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu, com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Que palavras tremendas, não é? Carregadas de simbolismo e de verdades. Bem, essa estrela é uma representação de Satanás. Eu não preciso tocar muito nessa questão, apenas um texto, Lucas 10, confirmando isso, versículo de número 18. Lucas, capítulo 8, perdão. Não, de fato, 10, versículo 18. Nós lemos: E disse-lhes, eu vi, isto é o Senhor dizendo, eu vi Satanás como raio cair do céu, como estrela cadente, isto é. Bem, nós estamos aqui em Apocalipse, e esse texto que nós acabamos de ler, versículo número 1, o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Trata-se da presente condição de Satanás. Satanás é um rebelde. Ele se rebelou contra Deus, ele perdeu sua posição no céu, ele perdeu sua santidade, seu esplendor, sua glória, uma estrela que caiu, uma estrela que perdeu sua posição no céu, no firmamento, entre os demais anjos, seu esplendor, sua santidade, sua glória. E ele cai, ele é lançado sobre a terra. Mas aqui, nós lemos que ele recebe a chave do abismo. Em outras palavras, Satanás recebe poder para abrir o abismo e permitir que demônios saiam. Deixa-me voltar novamente para Lucas 8 agora, versículo de número 31. E rogaram-lhe, isto é, aqueles demônios que saíram do endemoniado curado, não é? Do gadareno. E rogaram-lhe ao Senhor que os não mandasse para o abismo. Satanás recebe o poder
para abrir o abismo e permitir que os demônios saiam. Isso é um simbolismo. Quando nós lemos, atente para isso, que Satanás abre o abismo, o símbolo aqui é claro, não é? Isso significa que Satanás, ao longo deste período da história do Evangelho, que é o milênio, primeira vinda de Cristo, a sua volta, nós já consideramos isso no retorno de Cristo, os primeiros 3 estudos, Satanás irá incitar o mal contra a igreja, através da sua influência, através do seu poder, através da sua operação maligna. Lembre-se que tudo isso irá acontecer ou está acontecendo ao longo da história da primeira e segunda vinda de Cristo. Meus irmãos, ao longo de toda a história, nós lemos esta é a significação desse simbolismo. Satanás, ele como que abre o abismo, o inferno, assim por dizer, e enche o mundo de demônios. E com sua influência e operação maligna, ele controla os homens. Gostaria que você atentasse para isso, é muito importante. Nós estamos no meio desta nuvem. Nós estamos vivendo exatamente o que está sendo descrito aqui. Isso está acontecendo ao longo de toda a história. Satanás, ao longo de toda a história, tem influenciado os homens de uma maneira direta pelos seus demônios. E essa é a função dos demônios. Conduzir os homens àquilo que Satanás planeja e deseja. Você vê isso, não é? Como ele influenciou as civilizações. Você vê Satanás agindo desta maneira, na verdade, desde o início da história, desde a queda do homem no jardim. Ao longo da história, quando Deus separa um povo, para que por meio desse povo, Israel, ali houvesse um berço para o nascimento do Salvador. Você vê isso desde a vinda de Cristo até a sua morte e crucificação. Então você vê isso de uma maneira muito intensa, aguda e afiada ao longo da história do cristianismo, porque Cristo não está aqui. Satanás não pode colocar suas mãos sobre o corpo de Cristo, como ele buscou fazer quando Cristo estava encarnado neste mundo. Ele busca colocar as suas mãos sobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja. E assim ele controla o mundo também através de seus demônios. Bem, eu não preciso ir longe do Brasil para lhe provar isso. Nós vivemos em um país, um dos poucos, agora bom, um entre muitos no mundo, mas um dos primeiros, a aprender diretamente de Satanás e de demônios. Você pode hoje ir em qualquer banca de jornal e você compra livro de história, cartoon, livro de histórias, não com H, mas com E, histórias, romances, novelas, que são psicografadas por demônios, por espíritos. Você encontra hoje em dia romances que foram psicografados, não é? Por espíritos guias. Aqui mesmo, no bairro do Ipiranga, onde a nossa igreja é localizada, é um dos maiores centros desse tipo de literatura no Brasil. Zíbia Gasparini, há muitos centros espíritas, associações espíritas. Mas o que eu quero dizer, você vai à banca de jornal e você recebe um livro que veio da mente, do coração de Satanás, diretamente para lhe enganar, ele conduzir ao erro e às chamas eternas. Você não precisa de livros de psicografia, você tem filosofias mundanas que ignoram a Deus, que parecem grande inteligência, grande raciocínio, grande plausibilidade, mas que busca colocar Deus fora da moldura da existência humana. Isso é Satanás por trás dessas coisas. Queridos irmãos, você observa demônios controlando a humanidade. Talvez você se recorde, há 4 ou 5 anos atrás, foi inaugurado ali na Europa o maior túnel ferroviário do mundo, que conecta Amsterdã, Roterdã, na Holanda, com a Suíça, e passa pela Itália, passa por vários países ali, pelos Alpes, né, cortando os Alpes. E ali houve um encontro de líderes mundiais, a Europa inteira estava ali, pessoas de outras partes do mundo, representantes do mundo inteiro, e etc, etc. Então houve aquela cerimônia de apresentação, danças, etc. Você encontra isso na internet, pode digitar ali. A representação gráfica da coreografia que foi apresentada ali é exatamente o que estou dizendo, de uma maneira aberta, diante dos líderes do mundo, como Satanás controla a humanidade. Anjos, Satanás caindo, demônios controlando os seres humanos, levando o ser humano a trabalhar, fazer as suas obras, tudo coreografado. Isso foi feito de propósito, para mostrar. A pessoa que escreveu isso fez de propósito. Estão ali os homens assistindo e achando isso tudo arte. Não, hoje não há mais nada encoberto, é isso que eu quero dizer. Você não precisa mais de
música subliminar, lembra dos anos 80, disco da Xuxa, aquelas coisas, ou será, não sei, ninguém sabe, vamos tentar, ali um chifrinho aparecendo, um símbolo da Coca-Cola. Não, acabou isso. Nós vivemos a geração das coisas descaradas. Satanás está andando entre nós, ele já tirou a máscara, as pessoas não têm mais medo nem pavor, são dominadas por ele. E essas coisas são representadas aqui. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Nós vemos isso em toda parte. O Satanás é uma representação da escuridão, cobrindo a luz, o conhecimento, a verdade, obscurecendo, suprimindo a verdade, como nós lemos em Romanos, capítulo 1 e 2. Essas coisas têm acontecido, e se você observa, isso tem acontecido com a densidade muito maior, conforme nós chegamos próximo ao final, um grau muito mais elevado. Isso acontece de tantas maneiras, meus irmãos. Deixe-me dar um exemplo fugaz. Satanás, penso eu, é o autor da música sertaneja. Se é uma música que é difícil de aguentar engolir, é isso, o forró, o funk, o hip hop, não é? Você já percebeu como essas coisas atormentam? Elas falam sobre uma vida vazia. Te perdi, vou morrer, vou chorar, saudade de uma dor, tô morrendo, só vou beber, vou me drogar, vou me matar, vou me destruir, vou te trair, eu tenho a traição, eu tenho uma mulher, mas eu tenho outra, tô feliz com outra. É uma coisa satânica no teu ouvido dia e noite, te ensinando, por mais vulgar e absurdo que seja, uma filosofia de vida que é copiada por muita gente que acha que isso é normal e se tornou normal. O funk é a mesma coisa, a imoralidade, o hip hop, todo tipo de música que promove a sensualidade da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Essas coisas vêm da mente de Satanás. E elas são impostas, colocadas. Eu me recordo indo para a faculdade e os ônibus públicos tocando música sertaneja em Goiânia. Você não consegue fugir dessas coisas. Você ouve, você canta, isso fica na tua mente. Você imagina que a vida é assim, as pessoas começam a imaginar que todo mundo vive assim. Satanás por trás dessas coisas. Tem absoluta certeza. Parece algo pequeno, não é? Mas não, isso martela dia e noite em nossa cabeça, ao longo das décadas e dos anos, e todo tipo de filosofia vã, por meio disso. E por trás disso nós temos demônios. Não é que as pessoas precisam ser possessas por demônios para escrever esse tipo de coisas, mas são influenciadas por eles. O engano, a ilusão, o pecado, a dor, a escuridão moral, tudo isso é representado e subiu do poço, do abismo, fumaça como a fumaça de uma grande fornalha das trevas. Escureceu-se o sol e escureceu-se o ar com a operação satânica, demoníaca, em todo o mundo, pelas rádios, em todo lugar, pelas filosofias. A verdade é obscurecida, essa fumaça do engano, da ilusão, do pecado, da dor, da escuridão moral, da degradação, isso constantemente, assim por dizer, sobe do inferno, é promovido por Satanás e pelos seus demônios. Nós estamos no meio desta fumaça, nós vivemos dentro disso. Graças a Deus temos a luz divina, uma luz que raia em nossa alma e nosso coração, que é este livro divino, a palavra de Deus. Queridos irmãos, quando nós bebemos deste mundo, sua música, sua filosofia, nós estamos nos intoxicando com esta fumaça satânica, ficando tontos, sem saber como agir, nos comportar, porque as pessoas se comportam, às vezes, crentes como mundanos, pessoas que não se vestem de maneira apropriada, pessoas que não têm o controle da língua, que falam o que sobe as emoções, pessoas que brigam no meio do povo de Deus, pessoas que não têm controle das emoções, roubo, crime, discórdia, desordem, todo tipo de coisa, entre crentes, senão porque estão sendo intoxicados dia e noite pela música deste mundo, pelos atores desta vida política, pelas filosofias desta vida e todo tipo de coisa. Mas nós temos essa luz divina e a graça de Deus, que é a palavra de Deus. Agora, nós devemos lembrar disso, que está a palavra de Deus ensinando. Ao longo de toda esta jornada, da primeira à última vinda de Cristo, estas coisas acontecem. E as coisas se intensificarão e essa fumaça se torna mais densa conforme nós chegamos próximo do final. O que é que nós estamos experimentando neste momento, se não um sinal visível nessa pandemia? Agora lembre-se, a pandemia ela não acaba e tudo volta ao normal.
Eu penso que o último ano da nossa vida normal foi 2019. Se eu posso dizer assim, aquele antigo normal. Como a pandemia vem impiedade, porque os homens trancafiados em suas casas, longe dos bares, da folia, o que quer que seja, eles querem agora extravagar e perceberam que a vida é breve, podem morrer a qualquer momento. A impiedade irá aumentar, tenha certeza. Os padrões estabelecidos por Deus serão atacados. A igreja também será atacada grandemente, atacada por infiltrações, por ideias, por filosofias, por pessoas não santificadas, que não andam em temor diante de Deus. Então nós vemos essas coisas aumentarem, nós vimos os sinais preliminares, não é? E também os sinais que apontam para a vinda de Cristo, os sinais preliminares do final, a intensificação destas coisas, a apostasia da verdade e o aparecimento do anticristo, até que este, que tem a chave do abismo, assim por dizer, nós lemos que ele é aqui nomeado no próprio texto, e nós chegaremos nesse ponto em alguns segundos. Bem, nós temos essa fumaça, então, do engano, da ilusão, do pecado, da escuridão moral que cobre o mundo inteiro. Satanás ele não é impedido de cumprir seus intentos, não é malignos no coração dos homens. Agora, mantenha em mente que esta também é uma trombeta. Deus usa até mesmo a obra do diabo como punição e aviso para o iníquo. E tudo isso é uma advertência para que eles se arrependam. Veja o versículo de número 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Será que estas palavras representam a nossa geração? Agora veja a praga do gafanhoto em si. Nós lemos que de dentro deste abismo, do versículo 7 em diante, do capítulo 9, são estes gafanhotos. E no versículo 7, o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhante ao ouro. Seus rostos eram como rostos de homens, tinham cabelos como cabelos de mulheres, seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Não é horrível a figura pintada aqui? Gafanhotos com rostos de homens, com couraças, cabelos de mulheres, coisas de todos os tipos. São símbolos, representações, símbolos de desolação, símbolos de tristeza, de decepção. Gafanhotos por conta, não é por fim. Somente uma pessoa, uma cidade, uma sociedade que é afetada por uma praga de gafanhoto assim, consegue sentir a desolação, a decepção e a tristeza. Nós não sentimos isso, porque nós não vivemos mais em sociedades agrárias, somente baseado na agricultura. Agora imagina uma praga de gafanhoto em Israel, consumindo todos os grãos, todos os figos, todas as uvas, tudo do que a vida, a medicina, o comércio interior e externo dependia, para o dia, para a semana, para o ano. Imagina a desolação, imagina a tristeza, a decepção, Deus ferindo os homens, tocando em suas almas, trazendo recompensa sobre o seu desprezo contra a palavra e o povo de Deus. Esse símbolo, naturalmente, ele é usado para descrever a influência e a operação do maligno, é claro. Mas isso no coração dos homens ímpios. Veja, não são gafanhotos comuns, não é? Porque eles não destroem a vegetação. Quem eles destroem são os homens. Eles não devem tocar a vegetação. Eles causam danos aos homens que não foram selados, porque o povo de Deus foi selado antes da trombeta tocar. Eles causam desesperança ao coração dos homens, e eles enchem a alma desses homens de terror. E esses homens, eles desejam buscar a morte, mas sem achá-la. Isso tem acontecido ao longo da história. Bem, essa é uma figura da operação e dos poderes das trevas no coração dos homens. Aqui estão os demônios roubando toda a luz, isto é, toda a justiça. Toda a justiça.
toda a santidade, toda a alegria, toda a paz, todo o entendimento, toda a verdade. Aqui estão os demônios, em símbolos de gafanhoto, roubando todas estas coisas dos homens ao longo da história. E no versículo 11, nós lemos, como eu mencionei, que eles possuíam um rei. E tinham sobre si rei o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Quão comum não é esse anjo do abismo, não é? Os ímpios também sabem que esse é Satanás, não é verdade? Tem crente que duvida. Mas o ímpio sabe, Led Zeppelin sabem, The Doors sabem, Legião Urbana sabe, Pink Floyd sabe. Você lembra, não, aqueles desenhos de anjo caindo, anjo subindo, demônio? Todas essas bandas de rock and roll que invocam esse povo e adoram esse povo. O ímpio sabe, eles tiram daqui. Mas tem muito crente que não parece perceber isso. Seu anjo é o destruidor. Satanás, ele está operando. Mas nós recebemos, pela graça de Deus, um imenso alívio para que glória a Deus seja dada, porque a atuação desses demônios é limitada, 5 meses. 5 meses. Então nós ouvimos a voz de Deus no versículo 12, advertindo: passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Isso quer dizer que quando aquele anjo, ele clamou em alta voz, ai, 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 isso quer dizer que cada ai é uma representação de algo que irá acontecer. Não é apenas alguma ilustração sem sentido, não. Passado já o primeiro dos ais, ais sobre os homens, sobre o que virá, ainda 2 ais virão, nós lemos aqui. Bem, deixe-me concluir. Então aqui, essa é a nossa primeira parte sobre as 7 trombetas de Apocalipse.